Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Quatrocentésima vigésima sexta noite. Chamada por sua irmã Dinazarda, Sherazade retomou a história da noite anterior da seguinte forma. Quiseram ver o derviche ao passar, agradecer-lhe o seu bom acolhimento e os seus bons conselhos, que acharam ser sinceros, mas tinha morrido. Não se pôde saber se foi de velhice ou porque não era já necessário para ensinar o caminho que conduzia à conquista das três coisas, das quais acabava de triunfar a princesa parisada. Continuaram a sua jornada, mas o número dos desencantados principiou a diminuir. Com efeito, os cavaleiros que tinham vindo de diversos países, depois de ter cada um em particular reiterado à princesa a obrigação que lhe deviam, despediram-se dela e dos príncipes seus irmãos, à proporção que encontravam caminho por onde vieram. A princesa e os príncipes continuaram o seu até chegarem à casa. Uma vez ali, a princesa foi pôr a gaiola no jardim de que falamos, e como o sultão andasse próximo, apenas o pássaro principiou a cantar, logo os rouxinóis, os chamarizes, as cotovias, as tutinegras, os pintacilgos e uma infinidade de outros pássaros do país vieram acompanhá-lo no seu canto. Quanto ao raminho, mandou-o plantar na sua presença num dos canteiros do jardim, pouco distante da casa. Pegou, em pouco tornou-se numa grande árvore, cujas folhas deram logo a mesma harmonia e o mesmo concerto que a árvore de onde fora colhido. Quanto ao frasco da água amarela, mandou construir no meio do jardim um grande tanque de belo mármore e, depois de concluído, deitou-a nele. A água principiou logo a crescer e, chegada que foi quase até as bordas do tanque, levantou-se no meio uma infinidade de repuxos que atingiam a altura de 20 pés. A notícia dessas maravilhas divulgou-se pela vizinhança e, como a porta da casa e a do jardim estavam abertas para todos, veio logo admirá-las uma grande afluência de gente dos arredores. Passados alguns dias, os príncipes Bahram e Perviz, refeitos já da fadiga da viagem, tornaram ao seu modo de viver, e como a caça fosse o seu divertimento predileto, montaram a cavalo e foram pela primeira vez. Depois de chegarem, não à sua tapada, mas a uma situada 2 ou 3 léguas distante de sua casa. Como caçassem, sobreveio o sultão da Pérsia caçando no mesmo sítio que eles. Logo que perceberam por um grande número de cavaleiros que viram aparecer em muitas paragens que não tardava a chegar, tomaram partido de parar e de retirar-se para evitarem o seu encontro. Foi justamente pelo caminho que tomaram que o encontraram, num lugar tão estreito que não podiam desviar nem retroceder sem serem vistos. Na sua surpresa, só tiveram tempo de apear-se e prostrar-se diante do sultão, beijando a terra, sem levantar a cabeça para o não encarar. Mas o sultão, que viu que estavam bem montados e trajados tão aciadamente como se fossem da sua corte, teve a curiosidade de querer ver-lhes a cara. Parou e ordenou-lhes que se levantassem. Levantaram-se os príncipes e ficaram em pé diante do sultão, com ar livre e desembaraçado, acompanhado, todavia, de uma cortesia modesta e respeitosa. O sultão olhou-os algum tempo, da cabeça até aos pés, sem falar, e depois de ter admirado o seu belo garbo e a sua boa feição, perguntou-lhes quem eram e onde moravam. Foi o príncipe Bahram o que falou. Senhor, disse ele, somos filhos do intendente dos jardins de Vossa Majestade, que morreu ultimamente, e moramos numa casa que ele mandou edificar pouco tempo antes de morrer, esperando que tivéssemos idade própria para servir a Vossa Majestade, e para pedir-lhe que nos empregasse quando tivesse ocasião. Pelo que vejo, replicou o sultão, gostam da caça. Senhor, replicou o príncipe Bahram,
É o exercício em que mais nos divertimos do que nenhum dos vassalos de Vossa Majestade, que se destina a servir nos seus exércitos, se descuida, conforme ao antigo costume deste reino. O sultão, satisfeito com uma resposta tão acertada, disse-lhes: visto ser assim, gostaria de ver-vos caçar. Vinde e escolhei a caça que quiserdes. Montaram os príncipes a cavalo e acompanharam o sultão. Tinham andado pouco quando viram aparecer algumas feras. Escolheu o príncipe Bahram um leão e um urso o príncipe Perviz. Partiram ambos simultaneamente, com uma intrepidez que causou admiração ao sultão. Alcançaram a sua presa quase ao mesmo tempo e arrojaram seus dardos com tanta destreza que as feras trespassadas caíram mortas. Sem parar foi o príncipe Bahram no alcance do outro urso e do outro leão, o príncipe Perviz, e em poucos instantes feriram-nos, deixando-os por terra sem vida. Queriam continuar, mas o sultão não consentiu. Mandou-os chamar e, chegando, vieram postar-se aos pés dele. Se vos deixasse, disse ele, destruiriam bem depressa toda a minha casa. Todavia não é tanta a minha caça que quero poupar como as vossas. Peço pessoas cuja vida me dera de hoje em diante muito prezada, persuadido de que o vosso valor me será algum dia mais útil do que acaba de ser-me agora agradável. O sultão Korash sentiu finalmente uma inclinação tão forte para ambos os príncipes que os convidou a segui-lo logo. Senhor, replicou o príncipe Bahram, Vossa Majestade nos faz uma honra que não merecemos e nós lhe suplicamos que queira dispensar-nos dela. O sultão, que não percebia a razão que os príncipes podiam ter para não aceitá-la, reserva de consideração que lhes manifestou, perguntou-lhes qual era o motivo disso, e o príncipe Bahram disse para sabê-lo: Senhor, disse o príncipe Bahram, temos uma irmã mais nova que nós, com que vivemos em tão boa união, que não empreendemos nem fazemos coisa alguma sem primeiro tomar o seu parecer. Assim como ela nada faz sem ter pedido nosso. Louvo muito a vossa união fraternal, replicou o sultão. Consultai, pois, vossa irmã. Amanhã, vindo caçar comigo, dar-me-eis a resposta. Os príncipes voltaram para casa, mas não se lembraram nem da aventura que lhes acontecera de encontrar o sultão e de ter tido a honra de caçar com ele, nem sequer de falar à princesa do que lhes fizera, querendo-os levar consigo. No dia seguinte, como fossem ter com o sultão ao sítio da caça, este perguntou-lhes: Então, falastes a vossa irmã? Consentiu no gosto que espero ter de ver-vos mais particularmente? Olharam os príncipes um para o outro, e a vermelhidão subiu-lhes ao rosto. Senhor, respondeu o príncipe Bahram, suplicamos a vossa majestade que nos desculpe. Nem eu, nem meu irmão nos lembramos. Lembrai-vos, pois, hoje, replicou o sultão, e amanhã não vos esqueçais de dar-me a resposta. Esqueceram-se segundas vezes os príncipes, sem que o sultão se escandalizasse da sua negligência. Pelo contrário, tirou 3 bolinhas de ouro que trazia numa bolsa e meteu-as no seio do príncipe Bahram. Estas bolinhas, disse ele, sorrindo-se, impedirão que vos esqueçam terceira vez do que desejo que façais a meu respeito. A bulha que farão ao deitar-se caindo da vossa cinta vos fará lembrar no caso de vos terdes esquecido. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, continuando na noite seguinte. Depois de toda essa aventura, finalmente o jardim da princesa Parizada e dos príncipes Perviz e Bahram ficou maravilhosamente encantado com o pássaro que fala, a árvore que canta e a água amarela, que atraiu muitas pessoas a ele. Seus irmãos, o príncipe Bahram e o príncipe Perviz, ao caçarem, encontraram o sultão, que deseja tê-los em sua corte, mas que para isso
precisa da permissão da irmã dos príncipes, a princesa Parizada. Mas eles sempre se esquecem de falar com ela acerca disso. Será que lembrarão-se na terceira vez? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.